Este audiolivro foi produzido pelo canal A Sociedade do Audiolivro. Narração de Youssef Barros. Tradução e adaptação por Youssef Barros, com fidelidade ao estilo original e toque clássico. Para apoiar este projeto e manter viva a literatura imortal, acesse o Apoia-se. O link está na descrição. Se preferir, faça uma contribuição direta via Pix. A chave está na descrição. E o QR Code está visível agora na tela. Curta, comente e compartilhe este audiolivro com outros amantes da literatura. Seu apoio faz toda a diferença. Para uma experiência mais imersiva, recomendamos o uso de fones de ouvido. Dúvidas, parcerias ou contato profissional, veja as informações na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar conosco. Desejamos a você uma excelente escuta e uma boa leitura. Cartas a um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke. Introdução. Era o fim de um outono melancólico no ano de 1902. Sentei-me como de hábito, sob os castanheiros veneráveis do parque da Academia Militar em Wiener Neustadt, e ali, recolhido entre folhas secas e pensamentos dispersos, mergulhava num livro com tal absorção que mal percebia a aproximação de Horacek, o capelão da escola, homem bondoso, culto e, por acaso, o único de nossos professores sem patente militar. Sem cerimônia, estendeu a mão e retirou suavemente o volume de meus dedos. Observou-lhe a capa com certa surpresa e meneou a cabeça, pensativo. Poemas de Rainer Maria Rilke? Folheou algumas páginas. Leu de relance um ou dois versos, perdeu o olhar num ponto vago do horizonte e, após breve silêncio, assentiu. Então, o aluno René Rilke tornou-se poeta. Foi dessa forma quase literária, como se extraída de uma novela discreta, que me chegaram as primeiras notícias daquele jovem pálido e franzino que, segundo me disse Horacek, fora inscrito pelos pais há mais de 15 anos na Escola Militar de Sankt Pölten, com a intenção de moldá-lo para a vida de oficial. Horacek, à época, exercia ali sua função e ainda guardava a lembrança nítida do rapaz, um espírito taciturno e concentrado, dono de uma inteligência sensível, retraído por natureza e resignado às agruras da vida colegial. Após 4 anos de internato, prosseguira com os colegas para a Escola Superior Militar Meeresweiskirchen. Foi lá, ao que parece, que seu corpo revelou os limites que o impediram de seguir adiante na carreira de armas. Seus pais, enfim, o retiraram da instituição e permitiram-lhe continuar os estudos em Praga, mais próximo ao lar. Que rumo sua vida tomara, depois disso, o velho capelão não soube dizer. Compreende-se, pois, que tal conversa tenha acendido em mim a decisão precoce e imperiosa de remeter ao poeta algumas de minhas próprias tentativas poéticas, acompanhadas de uma carta em que, sem reservas, me entregava como nunca antes. E, como devo dizer, jamais voltaria a fazer a qualquer outra pessoa. Eu ainda não contava 20 anos, e achava-me às vésperas de ingressar num ofício que contrariava meu íntimo. Por isso acreditava que, se alguém no mundo podia entender-me, esse alguém só poderia ser o autor de Misurfir. Várias semanas se passaram até que a resposta chegasse. Uma carta espessa, selada com cera azul, portava o carimbo do Correio de Paris. No envelope, as letras, límpidas, belas, seguras, anunciavam desde fora a mesma limpidez e profundidade que se estenderia por toda a extensão do texto. Começava assim minha correspondência com Rainer Maria Rilke, uma troca de cartas que se estenderia até o ano de 1908, diminuindo aos poucos, à medida que a vida me empurrava para terras onde o afeto delicado, protetor e comovente do poeta não mais alcançava. Mas isso, em verdade, é de somenos. O que importa são estas 10 cartas que se seguem. Elas importam porque revelam, com delicadeza e firmeza, o mundo interior no qual Rilke vivia e criava. Importam também porque falam, com verdade e beleza, a todos os que crescem, hesitam, buscam e se transformam hoje, amanhã e sempre.
Quando fala uma alma grandiosa, os espíritos menores devem escutar em silêncio. Berlim, junho de 1929. Franz Xavier Capus. Paris, 17 de fevereiro de 1903. Meu prezado senhor, só há poucos dias chegou-me sua carta, e desde logo apresso-me em agradecer-lhe pela confiança, larga e benfazeja, que nela se derrama. Mas confesso-lhe, não posso ir além. Entrar em juízo sobre a forma dos seus versos me pareceria, neste ponto, ofício inútil, para não dizer temerário. Nunca me dei bem com o papel do crítico, esse intruso que, mal vestido de palavras, tenta tocar o que não se deixa tocar. A crítica, meu caro, é quase sempre um mal-entendido, com ou sem verniz. As obras de arte não se deixam apanhar por termos de ofício ou fórmulas de escola. Elas nascem em lugares que a palavra jamais penetrou. Florescem em regiões onde o idioma se embaraça, e entre todas as coisas indizíveis, são elas as obras de arte, as mais reticentes, misteriosas existências que caminham ao nosso lado como sombras com alma, eternas onde somos passageiros. Feito este preâmbulo, permita-me dizer-lhe, sem ares de oráculo, que seus versos ainda não encontraram a própria forma. O que nele se percebe é uma promessa, velada, como o perfume de um botão antes de florir. Senti isso mais nitidamente no último poema, aquele intitulado Minha Alma. Ali algo de pessoal, de íntimo, procura forma e saída. E no belo, a Leopardi, adivinha-se uma espécie de parentesco espiritual com aquele nobre solitário. Mas apesar dessas delicadas cintilações, seus versos ainda não caminham com autonomia, mesmo os dois mencionados. Faltam-lhes pernas próprias, se me permite a imagem algo prosaica. Em sua carta, tão cortês e reveladora, veio lançar luz sobre a insuficiência sutil que me inquietara sem que eu soubesse nomeá-la. O senhor pergunta, e ousa perguntar-me, se os seus versos são bons. Suponho que não seja esta a primeira vez em que lança tal questão ao mundo. Tem enviado seus escritos a periódicos, talvez confrontando-os com os de outros, comparando respostas, lamentando recusas. Permita-me um conselho, já que me ofereceu essa liberdade. Cesse com tudo isso. Desvie os olhos do exterior. É ali, nesse olhar lançado para fora, que mora o perigo, sobretudo agora. Ninguém pode aconselhá-lo, ninguém pode ajudá-lo. Há apenas um caminho. Volte-se para si mesmo. Pergunte, de maneira íntima e sem subterfúgios, o que o leva a escrever. Vasculhe os recantos mais profundos do seu coração e interrogue-o. Morreria eu, se me fosse negada a escrita? Vá mais longe. Pergunte-se, na mais silenciosa das madrugadas, preciso eu escrever? E se diante dessa resposta grave, brotar-lhe nos lábios um firme e desassombrado preciso, então construa toda a sua vida em obediência a essa necessidade. Sua existência, até em seus gestos mais banais, há de tornar-se testemunho desse ímpeto. Aproxime-se da natureza como quem a vê pela primeira vez. Diga o que vê, o que ama, o que perde. Evite os poemas de amor. Sim, evite-os. São os mais difíceis de todos, não pela ausência de exemplos, mas pelo excesso. A tradição os entupiu de grandeza e só espíritos amadurecidos conseguem erguer ali algo que seja verdadeiramente seu. Antes, acolha os temas do seu cotidiano, fale de suas tristezas, de seus desejos, de seus pequenos pensamentos, de suas crenças humildes na beleza. Diga tudo com sinceridade, calma, paciente, profunda, e sirva-se das coisas ao seu redor, dos sonhos que lhe visitam, das lembranças que o tempo lhe deixou. E se acaso um dia o cotidiano lhe parecer pobre, não o acuse. Acuse-se. Diga de si que não soube ainda ser poeta bastante para tocar a essência do que vive. Porque, meu caro, para o verdadeiro Criador não existe pobreza nem lugar inóspito. Mesmo preso entre quatro paredes, mesmo que nenhum ruído do mundo ali chegasse, restar-lhe-ia sempre a infância. Esse tesouro régio das lembranças, volte-se para ela. Desenterre as sensações adormecidas de forma ao que o tempo cobriu de poeira. E se de tudo isso nascem versos, então não pergunte se são bons, nem tente oferecê-los a revistas ou a críticos. Veja-os como o que são. Um pedaço de si, um murmúrio de sua vida. Uma obra é boa, não porque agrada, mas porque nasce de uma necessidade. Esse é seu único critério. Por isso, meu prezado, só posso aconselhá-lo a voltar-se para si.
sondar as fontes da própria vida. Se ali descobrir que deve criar, aceite o fardo e o esplendor desse destino, e siga-o com firmeza, sem mendigar elogios, sem esperar recompensa. O Criador é um mundo em si mesmo, e só encontrará apoio em si e na natureza. Mas se esse mergulho lhe revelar que pode viver sem escrever, então não deve escrever. Esse exame não terá sido em vão. Ele lhe dará outros caminhos, talvez não literários, mas não menos dignos. E é meu mais sincero desejo que esses caminhos, quaisquer que sejam largos, férteis e bons. Quanto mais posso dizer-lhe? Creio ter tocado os pontos essenciais. Ao final, peço-lhe apenas que atravesse seu tempo de formação com serenidade. Nada mais nocivo à alma que se forma do que esperar de fora uma resposta que só pode surgir do mais íntimo silêncio. Alegrou-me ver, em sua carta, o nome do professor Horacek. Guardo por ele sincera estima e uma gratidão perene. Mencione-lhe, se puder, esses sentimentos meus. É uma generosidade da parte dele lembrar-se ainda de mim e sei bem apreciá-la. Devolvo-lhe também os versos que me confiou e mais uma vez agradeço por sua confiança tão grande e tão calorosa, a qual procurei corresponder, embora com modéstia, nesta resposta sincera, escrita com o melhor que posso oferecer, com toda devoção e simpatia. Rainer Maria Rilke. Viareggio, perto de Pisa, Itália, 5 de abril de 1903. Meu caro e prezado senhor, rogo-lhe desculpas por só agora, com atraso e gratidão, lembrar-me de sua carta datada de 24 de fevereiro. Estive nestes últimos tempos, não exatamente enfermo, mas colhido por uma indisposição morosa, dessas que não causam alarde, mas minam o ânimo como a névoa que se insinua e não se vai. Dir-se-ia uma influenza moral, uma dessas moléstias discretas que a ciência ainda não batizou, mas que prostram o espírito como o torpor o faz ao corpo. Vendo que a melhora não me chegava por mãos naturais, resolvi buscar auxílio junto ao Mar do Sul, cuja presença, noutra ocasião, já me fora benéfica. E cá estou diante do azul, mais calmo que curado, ainda enfraquecido para escrever com fôlego, mas movido pelo desejo de não deixá-lo mais uma vez à espera. Assim considere estas poucas linhas como se fossem muitas. Nelas vai condensada a substância de um afeto legítimo. Tenha como certo que sua correspondência sempre me traz alegria. Apenas lhe peço indulgência quanto às respostas, que talvez não raro cheguem tardias ou silenciosas. Isso não se deve a descuido, mas àquela solidão essencial que nos cerca e que se adensa justamente quando tocamos os temas mais profundos, os mais verdadeiros. Nestes assuntos capitais da vida e da arte, somos cada qual um náufrago em sua ilha. Para que um homem possa ajudar o outro, é necessário um raro alinhamento dos astros, uma conjunção de experiências e sucessos que nem sempre se alcança neste mundo. Mas hoje desejo dizer-lhe apenas duas coisas. A primeira sobre a ironia. Não a tema, mas também não se deixe por ela subjugar, sobretudo nos momentos estéreis, em que a criação lhe escapa como a água entre os dedos. A ironia, nesses períodos, costuma vestir-se de rainha, quando na verdade é apenas cortesã disfarçada. Mas se for empregada nos instantes fecundos, quando o espírito está em flor, ela pode tornar-se ferramenta legítima, mais uma entre as que a vida nos concede para compreendê-la. Se usada com pureza, a ironia também se torna pura. Não há por que envergonhar-se dela, mas se sentir que essa intimidade com ela cresce demais, se pressentir um vínculo excessivo, recomendo-lhe buscar os temas grandes e graves, os quais tornam a ironia acanhada, quase infantil. Mergulhe no fundo das coisas, ali onde a dor é sincera e a beleza é vertical, a ironia não sobrevive. E ao seguir esse caminho mais austero, pergunte-se: este meu modo de ver e de dizer as coisas é fruto de uma necessidade íntima? Porque se a ironia lhe for apenas um recurso ocasional, ela se esvairá como neblina ao sol. Mas se for parte orgânica do seu ser, uma faculdade natural, ela ganhará densidade, tornar-se-á uma ferramenta séria e encontrará seu lugar no arsenal com que o Senhor construirá sua arte. A segunda coisa que lhe queria dizer é esta. Entre os livros que possuo,
Poucos me são verdadeiramente indispensáveis, e apenas 2 me acompanham por onde quer que eu vá. Estão comigo aqui, como sempre estiveram, a Bíblia e os escritos do grande poeta dinamarquês Jens Peter Jacobsen. Não sei se já teve o prazer de conhecer-lhe a obra. Caso não, recomendo que a descubra. Algumas de suas novelas foram publicadas na Biblioteca Universal da editora Reclam, e em tradução admirável, diga-se. Providencie o pequeno volume 6 novelas de Jacobsen e o romance Nilsline. Comece por Mugens, a primeira narrativa do livro. Creia-me, o mundo se abrirá diante de seus olhos, e não será um mundo qualquer, desses que se exploram com pressa. Será um universo repleto de felicidade quieta, riqueza contida, grandeza silenciosa, dessas que se assentam no coração sem alarde. Viva nesses livros, deixe-se tocar por eles, aprenda deles o que lhe parecer digno, mas, sobretudo, ame-os, pois esse amor lhe será retribuído 1000 vezes, e em qualquer caminho que sua vida venha a tomar, ele acompanhará seus passos como um dos fios essenciais da trama de suas experiências, entre alegrias, dores e desenganos. Se me fosse dado dizer de quem aprendi algo sobre a natureza profunda da criação, sua gravidade e sua eternidade, apenas 2 nomes me ocorrem: o de Jacobsen, esse poeta de alma delicada, e o de Auguste Rodin, escultor maior sem igual entre os vivos. Que tudo corra bem nos seus caminhos, interiores e exteriores, e que sua arte, quando vier, venha como fruto maduro de uma árvore que o tempo ensinou a florescer. Com toda a estima, Rainer Maria Rilke. Viareggio, nas cercanias de Pisa, Itália, 23 de abril de 1903. Foi-me grata, caro e estimado Senhor, a carta pascal que me enviaste. Nela percebi alvíceras de vosso espírito, e por isso rejubilei. O modo como falaste da nobre e amável arte de Jacobsen confirma que não errei ao conduzir vossa vida e vossas indagações para os domínios dessa opulência. Agora vos deparareis com Nilsline, esse livro feito de glórias e abismos. Quanto mais o lemos, mais nos persuade de que nele reside tudo, desde o mais tênue aroma da existência até o peso pleno e maduro de seus frutos mais graves. Nada a aliar que não tenha sido sentido, apreendido, vivido e repercutido no seio vibrante da memória. Nenhuma experiência foi mesquinha demais, e o menor dos incidentes desabrocha como se fosse um fado. O destino ali é como um tecido vasto e maravilhoso, no qual cada fio é entrelaçado por dedos de inaudita delicadeza, posto ao lado de outro, atado a centenas que o sustentam. Conhecereis com a leitura inaugural desse livro a aventura de atravessar suas múltiplas surpresas como quem caminha por um sonho que se renova. Posso assegurar-vos, porém, que mesmo depois disso, o leitor sempre retorna a essas páginas com renovado assombro, e que nelas nada se dissipa. Permanece o encantamento, permanece o fulgor com que brindaram aquele que as leu pela primeira vez. Esses livros nos alegram, tornam-nos mais gratos e de alguma forma melhores. Passamos a ver mais simplesmente, a crer mais profundamente na vida, a sermos, dentro dela, mais afortunados e maiores. Mais adiante convém que leiais também o belíssimo livro sobre o destino e os anseios de Marie Grube, além das cartas, dos fragmentos de diário e das páginas dispersas de Jacobsen. Por fim, seus poemas, que, embora mal traduzidos, vibram em ressonâncias infinitas. Por isso vos recomendo, caso vos seja possível adquirir a bela edição das obras completas de Jacobsen, em 3 volumes, publicadas pela Leipzig, com tradução de Eugène Diderich, uma edição que, salvo engano, não excede 5 ou 6 marcos por volume. Quanto à vossa apreciação de Aqui deveria haver rosas, essa obra de inigualável refinamento e forma, tendes razão de vos opor ao autor da introdução. E desde já vos deixo um pedido. Lede o mínimo possível de escritos críticos ou estéticos. São, na maioria das vezes, juízos parciais, congelados, cuja rigidez os torna insensíveis e inúteis. Ou são hábeis jogos de palavras, nos quais uma visão triunfa hoje para ceder lugar amanhã à sua antítese. As obras de arte habitam uma solidão infinita, e nada lhes é mais alheio do que a crítica. Só o amor as pode compreender, preservar e fazer-lhe justiça. Sede, pois, fiel a vós mesmo,
e ao vosso sentimento, contra toda introdução, todo juízo e todo debate. E caso vos enganeis, o próprio amadurecimento de vossa vida interior há de vos conduzir lentamente a novos entendimentos. Permiti que vossos juízos se desenvolvam com serenidade e sem pressa, pois todo progresso há de vir de dentro e não pode ser forçado nem apressado. É mister deixar que tudo amadureça, e só então venha à luz. Deixai que cada impressão, cada germe de sentimento germine em vós por inteiro. Na escuridão do inefável, no recanto, inconsciente e inacessível do ser, e esperai, com profunda humildade e paciência, a hora em que nascerá uma nova claridade. Isso, e somente isso, é viver de maneira artística, tanto ao compreender quanto ao criar. Não há calendário possível para a tal vida. 1 ano nada significa, e 10 anos, talvez, também não signifiquem. Ser artista é não contar o tempo, não medir os passos, é amadurecer como a árvore que não apressa sua seiva e confia nas tormentas da primavera, sem temer que o verão falhe. Ele virá, mas virá apenas para os pacientes, para os que vivem como se a eternidade estivesse à sua frente, serena, vasta e despreocupada. Aprendo isso todos os dias, aprendo entre dores pelas quais sou grato. A paciência é tudo. Quanto a Richard de Mel, no que toca aos seus livros, e já agora à sua pessoa, que conheço apenas de relance, sucede-me que, ao deparar com uma bela página sua, logo receio pela próxima, que por vezes destrói o encanto da anterior e torna indigno o que antes fora digno de louvor. O senhor o descreveu muito bem com as palavras: vive e escreve no seu. De fato, a experiência artística é, de modo quase inacreditável, próxima da vivência sexual, de sua dor, de seu prazer. Ambos os fenômenos são apenas formas diferentes de um mesmo desejo e de uma mesma aventura. Se em vez de seu, pudéssemos dizer sexo, em um sentido elevado, vasto, puro, isento dos escrúpulos da Igreja, sua parte seria grandiosa e de valor incalculável. Há nela uma força poética primitiva que irrompe como uma montanha e cujos ritmos próprios são intensos e incontroláveis. Mas essa força nem sempre me parece sincera e desprovida de vaidade. Eis uma das mais duras provas para o Criador. Ele deve ignorar suas próprias virtudes se não quiser arruinar-lhes a inocência. E quando essa força se desvia para o instinto, não encontra ali um ser inteiramente puro como deveria. Há nesse mundo sexual algo incompleto e impuro. É um mundo apenas viril, não plenamente humano. Um mundo de cio, embriaguez e perturbação, cheio dos velhos preconceitos e vaidades que o homem lançou sobre o amor. Como ama apenas enquanto homem, e não enquanto ser humano, há em suas sensações algo estreito, feroz, transitório, efêmero. Sua arte carece de castidade, é maculada pelo tempo e pela paixão, e pouco dela há de perdurar, mas assim são a maioria das formas de arte. Apesar disso, é possível alegrar-se profundamente com o que nela há de grandioso, sem se perder por isso e sem tornar-se discípulo desse mundo demeliano, tão inquieto, repleto de adultérios e alvoroços, alheios aos destinos autênticos, que talvez doam mais, mas que também oferecem mais oportunidades para a grandeza e mais coragem diante da eternidade. Por fim, quanto a meus próprios livros, adoraria enviar-vos todos aqueles que pudessem proporcionar-vos alguma alegria. Mas sou pobre, e desde que foram publicados, meus livros já não me pertencem. Eu mesmo não posso comprá-los, tampouco distribuí-los, como tanto desejaria, àqueles que lhes têm afeto. Por isso escrevo aqui os títulos e editoras de meus livros mais recentes. No total, creio que publiquei 12 ou 13, deixando ao vosso cuidado, caro senhor, adquiri-los quando puder. É um gosto saber que eles repousam em vossas mãos. Felicidades. Vosso Rainer Maria Rilke. Worpswede, perto de Bremen, 16 de julho de 1903. Há cerca de 10 dias abandonei Paris, indisposto e fatigado, e busquei refúgio nesta vasta planície do norte, onde a amplidão, a serenidade e o céu deveriam, pensava eu, restituir-me à saúde. Porém, deparei-me com uma temporada de chuvas persistentes que só hoje começa timidamente a dar lugar a uma claridade tênue sobre esta terra varrida
por ventos incessantes, e é neste primeiro instante de bonança que me apresso a saudá-lo, meu estimado senhor. Meu caro Capus, deixei por longo tempo sem resposta uma de suas cartas, não por esquecimento, asseguro-lhe, mas porque a natureza dela exigia uma atenção que o tumulto de Paris não me permitia. A carta, aquela de 2 de maio, de que de certo se recorda, era daquelas que se relêem ao acaso, entre os papéis, como quem reencontra um rosto conhecido. Quando agora a leio, neste silêncio que me envolve, comovo-me de modo mais profundo que em Paris, onde o ruído e a pressa desfiguram a reverberação das coisas. Aqui onde o mundo ruge ao longe e o mar se insinua no vento, compreendo melhor. Nenhuma resposta há para as perguntas que vivem no âmago de um homem. Mesmo os mais sábios tropeçam nas palavras, e estas, quando chamadas a exprimir o indizível, falham. Mas ainda assim não creio que o Senhor esteja sem caminho. Antes creio que, se voltar seus olhos para as coisas humildes e silenciosas, aquelas que mal notamos, mas que, de súbito, podem mostrar-se vastas e inumeráveis, se aprender a amar o íntimo com sincera dedicação, como quem serve ao que parece pobre, então tudo se lhe tornará mais simples, mais pleno e talvez mais conciliador, não tanto para o entendimento que se espanta e hesita, mas para a sua consciência desperta, onde o saber repousa. O Senhor é jovem, e o começo de tudo está diante de si. Permita-me, pois, rogar-lhe com o carinho que se tem por uma alma nascente. Tenha paciência com tudo que permanece irresoluto em seu coração. Aprenda a amar as perguntas como se ama um aposento trancado ou um livro escrito em uma língua estrangeira. Não procure ainda as respostas, não as poderia viver. E o essencial é viver tudo. Viva, pois, as perguntas. Talvez um dia, insensivelmente, se veja vivendo as respostas. Talvez em sua alma já habite uma aptidão para criar, para formar, como quem nasce para isso. Reduque-se para tanto. E o que vier, se vier de seu íntimo, de sua vontade verdadeira, aceite-o com confiança, não com desprezo. A carne, bem o sabemos, é um fardo, mas nossa missão neste mundo não é das mais leves. Quase tudo o que é sério é difícil, e tudo é, afinal, sério. Se o Senhor puder, de si mesmo e de sua experiência, forjar uma relação própria com a carne, que não se curve à convenção, que não seja servo ao costume, não precisará mais temer a queda, nem se sentir indigno daquilo que possui de mais nobre. A volúpia corporal é vivência dos sentidos? Sim, mas não diversa do olhar atento ou da sede que desperta o gosto de um fruto. É experiência imensa, um saber do mundo, um brilho que ilumina a incerteza do saber. Não é má em si. O mal está no uso, quase sempre torpe, que os homens fazem dela, empregando-a como fuga, como distração, quando deveria ser concentração e elevação. Até o comer, que é tão simples, foi pervertido, a escassez de um lado, excesso de outro, e eis que a necessidade mais clara se obscurece, como tantas outras. Mas o homem, sobretudo o solitário, pode recuperar a clareza. Ele pode contemplar os animais e as plantas e ver neles um amor silencioso, uma união paciente, que cresce não por desejo nem dor, mas por necessidade que transcende ambos. Ah, se o homem pudesse carregar esse segredo com o respeito que merece, se pudesse encarar sua própria fecundidade com reverência, pois espírito e corpo, em sua essência, não se contradizem, mas se refletem. E mesmo a criação mais elevada nasce da carne, como eco mais silencioso de sua exaltação. A ideia de criar, de formar, de gerar, é vã se não for confirmada e realizada no mundo, se não encontrar eco nas coisas, nos animais, no ciclo da vida. Eis porque o prazer é belo e profundo. Ele é memória, é herança das milhões de noites de amor esquecidas que, por fim, revivem num pensamento criador. Aqueles que se entrelaçam na volúpia do amor, mesmo sem saber, acumulam força e doçura para que um poeta, um dia, diga o indizível. Chamam o futuro, e este virá. Mesmo dos gestos cegos nascerá uma lei, uma ordem, uma semente forte que encontra o óvulo, e nele a acolhida. Não se deixe iludir pela superfície, nas profundezas tudo é lei. Os que vivem mal esse segredo, e são muitos, perdem-no apenas para si, mas o transmitem, ainda assim,
como carta lacrada, sem saber o que contém. Não se confunda com nomes, nem com a aparência das situações. Talvez por trás de tudo haja apenas uma maternidade imensa, como um anseio comum. A Virgem, que nada cumpriu ainda, anuncia a maternidade. A mãe a serve, a idosa a recorda. Também no homem há essa maternidade, e quando cria a partir de seu íntimo, está ele também, de certo modo, a parir. Talvez os sexos sejam mais próximos do que supomos, talvez a renovação do mundo venha do dia em que homem e mulher, libertos de enganos e antagonismos, se busquem não mais como oponente, mas como companheiros, para juntos, em serenidade e paciência, suportarem a difícil sexualidade que lhes coube. Mas tudo isso, que um dia será possível para muitos, o solitário já pode começar. Por isso, meu caro senhor, ame sua solidão, lamente-a com beleza, se lhe causar dor. Os que estão próximos parecem-lhe distantes? É sinal de que o espaço se alarga. Se os próximos se afastam, os distantes se tornam mais vastos e cósmicos, errando entre estrelas. Alegra-se com o crescimento que o afasta dos outros e trate os que ficam para trás com gentileza. Não os assuste com dúvidas, nem com alegrias que não compreenderiam. Conserve com eles uma convivência fiel, ainda que muda, e ame neles a vida em sua fórmula distinta. Seja indulgente com os mais velhos que temem essa solidão que em si já confia. Evite os dramas entre pais e filhos. Eles desgastam os jovens e consomem o amor dos velhos, um amor que, mesmo cego, ainda ampara. Não lhes peça conselhos nem compreensão. Não confie que esse amor lhe foi legado como bênção, e dele o Senhor não escapará. É bom que exerça uma profissão. Ela o tornará mais livre e o lançará a si mesmo inteiro. Espere com paciência para ver se essa profissão lhe tolhe a alma ou não. Admito, profissão difícil, exigente, atravancada de convenções e pouco afeita ao espírito criador, mas sua solidão será abrigo, mesmo entre os que lhe forem hostis, e dela encontrará os seus caminhos. Todos os meus votos o acompanham. Toda minha confiança é sua, do amigo Rainer Maria Rilke. Roma, 29 de outubro de 1903. Meu caro e estimado senhor, recebi em Florença sua carta de 29 de agosto, e só agora, passados 2 meses, me ponho a responder-lhe. Perdoe-me a amorosidade, mas escrever cartas em viagem me repugna um tanto. Não me basta papel e tinta. Preciso de quietude, de solidão, de uma hora que me seja familiar e propícia. Chegamos a Roma há 6 semanas, mais ou menos, quando a cidade ainda se encontrava sob o mormaço e a má fama das febres. Essa circunstância, aliada a outras dificuldades práticas de instalação, fez com que a inquietação nos envolvesse por todos os lados, e o peso do lugar estranho nos caísse sobre os ombros como o fardo da desorientação. Roma, quando ainda é pouco conhecida, tem algo de opressivo e triste nos primeiros dias. A cidade parece um museu melancólico, sem sopro de vida, mergulhada nos seus passados cuidadosamente resgatados e empalhados com erudição. Passados esses que alimentam um presente francino. O excesso de reverência acadêmica, o endeusamento de cada ruína, cada torso de mármore, tudo isso forma um culto que os viajantes mais convencionais imitam com zelo. Mas, no fundo, tais objetos não passam de sobras casuais de um tempo que não é nosso e de uma vida que tão pouco nos pertence, nem deve pertencer. Passadas algumas semanas de residência silenciosa, o visitante se resigna, recompõe-se, ainda que um tanto atordoado, e diz a si mesmo: Não há aqui mais beleza do que em qualquer outro lugar. Esses objetos, tão louvados por gerações, são diligentemente restaurados por artesãos, não têm significado algum. São ocos, sem alma, sem valor. E, no entanto, há muita beleza. Sim, há muita beleza por aqui, como em toda a parte. As águas de vida infinita ainda correm pelos antigos arquedutos da grande cidade, dançam nas praças sobre conchas de pedra branca, jorram em bacias espaçosas, murmuram durante o dia, e à noite elevam seus cantos pelas madrugadas estreladas, embaladas por ventos suaves. Há jardins, alamedas e escadarias inesquecíveis, escadas que Michelangelo desenhou, escadas modeladas como os cursos das águas,
em que um degrau parece brotar do anterior como uma onda da outra. Por tais impressões, o espírito se recolhe, afasta-se da multidão tagarela, tão expansiva, e aprende, aos poucos, a reconhecer as poucas coisas que encerram algo eterno e amável e a saborear em silêncio a solidão que se pode partilhar com o universo. Ainda resido em Roma, no Capitólio, não longe daquela que é, talvez, a mais bela das estátuas equestres legadas pela arte romana, a de Marco Aurélio. Mas dentro de algumas semanas pretendo mudar-me para um lugar mais simples e silencioso, uma velha alterna, perdida no fundo de um parque, resguardada do burburinho da cidade e de suas eventualidades. Ali hei de passar o inverno inteiro, alegrando-me com a grande quietude da qual espero colher boas e fecundas horas. De lá, quando enfim estiver mais à vontade, escrever-lhe-ei uma carta mais extensa e tratarei também dos pontos que mencionou. Hoje preciso dizer-lhe apenas, e talvez fosse justo tê-lo feito antes, que o livro anunciado em sua carta, aquele que deveria conter trabalhos seus, não chegou a minhas mãos. Foi talvez devolvido ao senhor de Worspeed. É possível, pois pacotes enviados ao exterior sempre são aceitos aqui. Esta, creio, é a hipótese mais benigna e espero que se confirme, que não tenha havido extravio, o que infelizmente não é raro nos correios italianos. Ser-me-ia um prazer imenso receber esse livro, como tudo o que vem de suas mãos, e quanto aos versos que vier a compor nesse interim, terei imensa alegria em lê-los, caso os confie a mim, e acolhê-los da melhor forma que puder. Com votos sinceros e cordiais cumprimentos, seu Rainer Maria Rilke. Roma, 23 de dezembro de 1903. Meu caro Sr. Capus, não hei de permitir que o Natal se aproxime sem lhe dirigir ao menos uma palavra, pois sei que, em meio às festividades, a solidão há de pesar-lhe com ainda maior gravidade. Mas se acaso sentir essa solidão como algo vasto, não se entristeça, antes regozije-se, pois o que seria uma solidão sem grandeza? Há, na verdade, apenas uma solidão. Ela é grande e difícil de suportar. Hão de chegar horas em que o homem, exausto, trocaria essa vastidão por qualquer companhia, mesmo a mais banal, mesmo a mais vazia, por um mínimo simulacro de comunhão, ainda que com alguém indigno. Mas talvez sejam essas mesmas horas as que marcam o crescimento dessa solidão. E ele é doloroso como o crescimento de uma criança, triste como o despontar da primavera, ainda tímido, ainda frio. Não se deixe confundir por isso. O necessário, e apenas o necessário, é isto: solidão, uma vasta solidão interior. Entrar em si mesmo e não encontrar ninguém por horas e horas. É preciso aprender isso. Ser solitário, como éramos na infância, quando os adultos nos cercavam com seus gestos ocupados, tão graves, tão misteriosos, e nós, pequenos, não compreendíamos o que faziam. E um dia, ao descobrirmos que aquelas ocupações eram mesquinhas, que suas profissões haviam se enrijecido e não mais tocavam a vida, por que não olhá-los como a criança olha o estranho, a partir da profundeza do próprio mundo, da vastidão da própria solidão, que é ela mesma uma tarefa, uma dignidade, um ofício? Por que haveríamos de trocar a inocente ignorância infantil por esse desdém adulto que tudo repele? O não saber é ainda uma forma de estar só. O desprezo, porém, já participa daquilo que finge evitar. Pense, meu caro, no mundo que traz consigo, esse mundo interior. Dele, o nome que quiser, infância, saudade, futuro. Apenas preste a atenção ao que emerge de dentro e eleve-o acima de tudo quanto vê ao redor. Se algo íntimo, profundo, lhe parecer digno de amor, dedique-se a isso. Trabalhe por isso. E não se afadigue demais com o modo como se situa diante dos outros. Quem lhe disse que o senhor tem uma posição? Bem sei que sua profissão é áspera e que nela há contradições que lhe ferem. Eu previa suas queixas, esperava-as. E agora que vieram, não posso consolá-lo. Apenas lhe peço que reflita. Haverá alguma profissão que não seja assim? Todas são exigentes, todas trazem animosidade ao indivíduo, todas carregam o ranço dos que nelas se conformaram. Resignados, azedos, endurecidos. O cargo que ora ocupa
não está mais envolto em convenções, preconceitos e ilusões do que qualquer outro, mesmo os que parecem mais livres. Não são, por isso, mais vastos, nem mais próximos das grandes realidades que constituem a vida verdadeira. Só o indivíduo solitário é uma coisa submetida às leis profundas. E quando alguém sai de casa numa manhã recém-nascida, ou contempla a tarde carregada de presságios, o cargo que traz sobre os ombros se desprende como se desprende a roupa de um morto, ainda que esteja exteriormente imerso na plenitude da vida. Aquilo que hoje enfrenta como oficial, caro Sr. Capus, enfrentaria em qualquer outra profissão, mesmo que viesse sem cargo algum, buscando um contato leve e independente com o mundo, ainda assim não estaria livre desse fardo. É sempre assim. Mas não se deixe assustar nem entristecer. Se os homens não lhe oferecem comunhão, aproxime-se das coisas, elas não o abandonarão. Resta-lhes, às noites, os ventos que atravessam as árvores e sopram sobre os campos distantes. Os animais e as coisas continuam repletos de significados em que o Senhor pode tomar parte. E as crianças ainda são como era o Senhor em seus primeiros anos, igualmente tristes, igualmente felizes. Quando pensar em sua infância, retorne a ela, viva entre as crianças. Que os adultos nada sejam, e que suas virtudes nada lhes signifiquem. Se a lembrança da infância o angustiar, se a simplicidade daquele tempo lhe parecer inalcançável, porque já não crê mais em Deus como então, pergunte a si mesmo: perdeu-o de fato? Ou apenas jamais o possuiu? Quando teria sido isso? Acredita que uma criança possa conter Deus em si, se mesmo os homens mais velhos apenas o suportam com esforço, esmagados por seu peso? Julga que se alguém o possui de verdade, possa perdê-lo como quem perde uma pedra no caminho? Ou não percebe que, se alguém o teve, só poderia perdê-lo para ele? Mas se agora percebe que ele não estava na infância, nem antes, se intui que Cristo se deixou iludir por sua saudade, e Maomé foi traído por seu orgulho, e se sente, com temor, que Deus talvez não esteja nem mesmo agora, neste exato instante em que falamos dele. Então, para que lamentar sua ausência como se fosse uma perda, e buscá-lo como quem busca algo que já teve? Por que não pensar que ele é o que está por vir? Aquele que pertence à eternidade, o futuro, o fruto, o extremo de uma árvore cujas folhas somos nós? O que o impede de situar seu nascimento nos tempos vindouros e viver sua vida como um longo, doloroso, belo dia da história de uma grande gestação? O Senhor não vê como tudo o que acontece é sempre um começo? E não poderia ser também o começo dele? Pois todo o começo é belo. E se ele é o caminho mais perfeito, não deveria ser o último, aquele que abarca tudo? Que sentido haveria em ansiarmos por aquele que já existiu? Assim como as abelhas fazem o mel, reunimos o que há de mais doce em todas as coisas e com isso o edificamos. Começamos com o pequeno, com o quase nada, desde que nasça do amor. E depois nos apoiamos no trabalho, no descanso, no silêncio ou numa alegria solitária, em tudo o que se faz sozinho, sem espectadores, sem testemunhas. Assim principia aquele que não veremos, como tampouco nossos antepassados puderam ver-nos. E, no entanto, eles estão em nós, como projeto, como peso em nosso destino, como sangue que circula e gesto que ressurge do tempo. Haverá algo que lhe roube a esperança de um dia estar nele, no mais distante, no mais extremo? Caro Sr. Capus, celebre o Natal com esse sentimento piedoso. Talvez ele precise exatamente da angústia que o Senhor carrega para começar a existir. Esses dias de transição talvez sejam o tempo em que tudo em si mesmo já trabalha por ele, como outrora trabalhou em sua infância, inconsciente e sem fôlego. Seja paciente e sem resistência. Pense que o mínimo que podemos fazer é não dificultar sua vinda, assim como a terra não resiste à chegada da primavera quando ela se anuncia. Fique alegre e confiante. Seu Rainer Maria Rilke. Roma, 14 de maio de 1904. Meu caro Sr. Capus, perdoe o silêncio que, não por indiferença, mas por contingências várias, prolongou-se mais do que devia. Primeiro vieram os afazeres, depois uma perturbação do espírito, dessas que nos chegam sem pedir licença
e por fim uma efemeridade que me afastou da pena. Desejava-lhe escrever-lhe de dias calmos e amenos, mas este só agora, aos poucos, vem restaurando-me a serenidade. A primavera aqui em Roma também tem seus caprichos e crueldades. Dir-se-ia uma mulher de gênio volúvel, agora porém melhoro, e aproveito a bonança para saudá-lo cordialmente, e com prazer comentar sua última carta e o soneto que a acompanhava. Copiei seus versos, sim, e o fiz com a intenção de lhe demonstrar que os apreciei deveras. São belos, simples e desabrocham com a sobriedade de quem nada tem a provar, apenas a ser. São, a meu ver, os melhores que recebi de sua pena. E lhe devolvo essa cópia, pois há algo de novo e quiçá revelador em reler o que se escreveu nas linhas de outra caligrafia. O que era seu torna-se alheio por um instante e assim mais seu se revela. Experimente essa duplicidade. Sua carta e seu poema me deram gosto, agradeço por ambos. Não se iluda, contudo, com a inquietude que por vezes se insinua em sua solidão. Ela quer sair, é verdade, mas esse desejo, se tratado com brandura e reflexão, pode se tornar um instrumento para expandi-la e não para encerrá-la. O mundo, Sr. Capus, não gosta do difícil. As convenções, que são o grande artifício da preguiça, resolveram tudo pelo lado mais cômodo. Mas a natureza, que é sábia e implacável, exige o contrário. Tudo o que nela vive se afeiçoa ao difícil, ao próprio, ao que cresce apesar da resistência. É por isso que lhe digo, ser solitário é bom, pois é difícil. E o que é difícil deve ser feito. Amar também é bom e difícil. Talvez o mais difícil dos desafios humanos. É tarefa suprema, prova final, para a qual tudo o mais, trabalho, ambição, arte, é apenas ensaio. E por isso os jovens não sabem amar, ainda não aprenderam. O amor não se oferece de bandeja a corações apressados. Exige tempo, solitude e preparação. Requer que se torne o indivíduo um mundo inteiro pleno em si, para que então possa encontrar o outro não como espelho, mas como estrela. Não pense, pois, que o amor começa na fusão, essa palavra tão cara aos poetas e tão enganadora. O amor começa no distanciamento, é a chance de tornar-se, e nesse tornar-se, aprende a acolher a alteridade do outro, sem devorar-se, sem desaparecer. Mas os jovens, por impaciência e calor de sangue, se lançam uns sobre os outros como quem se lança ao abismo, com toda a desordem e confusão que os habitam. E desse encontro tumultuado, o que pode nascer se não mal-entendidos? Chamam de união ao que não passa de desencontro, de felicidade ao que talvez seja apenas cansaço. E o futuro? O futuro paga a conta com juros. Perdem-se as impossibilidades, vastidões, o misterioso vai e vem das aproximações, o silêncio cheio de pressentimentos. E, em troca, recebem o que sempre esteve à disposição, uma das muitas convenções que o mundo fornece como salva-vidas. Sim, o amor, esse campo sagrado, foi cercado por convenções de toda a espécie, como se fosse um parque público. Há barquinhos, cordas de segurança e até guarda-vidas, tudo para que o prazer não corra riscos. A maioria, entregue ao amor de modo apressado e vulgar, sente depois o peso de um erro e tenta, à sua maneira, tornar fecundo o solo onde caíram. Mas como frutificar se mal conhecem a si mesmos, se não se delimitaram, se não possuem o que é próprio? A partir de um desamparo comum, adotam soluções convencionais, ainda que disfarçadas de modernidade, onde há precipitação, a convenção, mesmo que se chame de liberdade. Até a separação, nesses casos, é apenas mais uma fórmula pronta, desprovida de força de criação. O amor como a morte, e talvez porque ele seja irmão, permanece sem explicação, sem roteiro, sem modelo. E como tais tarefas foram-nos confiadas secretamente, resta a cada um enfrentá-las na solidão de sua condição. Se o fizermos, Sr. Capus, talvez tornemos mais fácil o caminho dos que virão depois. Ainda não há moldes para a relação entre dois indivíduos. No entanto, o tempo, que é o maior escultor, trabalha lentamente. As mulheres, por exemplo, vêm se libertando dos papéis que lhe foram atribuídos, muitas vezes ridículos, e aproximam-se de sua essência mais humana. Nelas, a vida se instala com mais confiança e verdade, e serão, por isso, seres humanos mais completos do que os homens.
esses seres ainda levianos, mergulhados na carne e na pressa. Um dia, e há sinais disso já no norte da Europa, surgirão mulheres que não serão meramente o oposto dos homens, mas entidades autônomas, completas em si, e então o amor deixará de ser um jogo de contrastes para tornar-se um diálogo entre inteiros. Um ser humano com outro ser humano, amor com proteção mútua, como saudação entre duas solidões que se reconhecem e se respeitam. E não pense que o grande amor da sua infância foi em vão. Talvez ele tenha lançado sementes que ainda hoje florescem em sua alma. Talvez tenha sido sua primeira solidão profunda, seu primeiro trabalho interior. Tudo de bom, caro Sr. Capus. Seu Rainer Maria Rilke. Soneto. Levo a vida sem mágoas ou agrura, sem suspiros, com uma dor calada. Dos meus sonhos, a flor mais pura é bênção no meu dia de alma alada. Às vezes cruza o rumo que persigo a grande pergunta, e sigo sereno, pequeno à margem de um rio imenso que não ouso medir sequer comigo. Então me invade um lamento, um cansaço, cinza, qual o céu de verão apagado, onde uma estrela apenas mal desponta. Minhas mãos buscam o amor no espaço, querem fazer prece, mas ao tentado, foge-me a reza da boca que aponta. Borgebygard, Fladie, Suécia, 12 de agosto de 1904. Meu estimado Capus, permita-me sentar-me mais uma vez ao seu lado, metaforicamente, entenda-se, e conversar um pouco, ainda que, confesso de antemão, pouca coisa de proveito imediato me ocorra para oferecer. É que, por vezes, a utilidade das palavras não reside no que dizem, mas no simples fato de serem ditas. Vejo que lhe pesaram, e muito, as tristezas recentes, embora já tenham se esvaído. Mas diga-me com franqueza, terá mesmo passado tudo? Ou não terá, porventura, alguma porção de seu espírito se transformado no processo? Se não há de negar que, mesmo as dores mais profundas, se bem observadas, deixam marcas não como cicatrizes, mas como sementes. A desgraça maior, meu caro, não é a tristeza em si, que é irmã da reflexão e prima do crescimento, mas aquela que se carrega aos olhos dos outros como uma comenda macabra, buscando dominá-los ou inspirar piedade. Essas são como doenças mal curadas. Não se vão, apenas se escondem, para mais tarde rebentarem com redobrada fúria. O Senhor me compreende? Há dores que, por não serem vividas por inteiro, tornam-se uma espécie de morte adiada, uma vida que, por timidez ou pressa, recusou-se a nascer. Se por um desses milagres de percepção nos fosse dado enxergar para além do conhecimento e dos pressentimentos, talvez olhássemos nossas tristezas com olhos mais brandos do que os que usamos para as alegrias. Pois são elas, as tristezas, que nos trazem o novo. Entram caladas, furtivas, e tomam lugar em nosso coração como um hóspede misterioso. A casa se cala, os móveis permanecem imóveis, e, no entanto, tudo já mudou. Quase todas as tristezas, repare bem, não são senão momentos de transição. Vivemo-las como um entorpecimento, uma paralisia, porque o que há de novo em nós ainda não encontrou sua voz. Ficamos a sós com o desconhecido, privados dos velhos móveis da alma, como alguém que acorda numa casa vazia, sem memória nem referência, mas é justamente aí que algo se estabelece em definitivo. O novo se instala, já não mais na sala, mas no sangue. Tornamo-nos aquilo que mal percebemos estar nos tornando. É por isso que as tristezas passam, porque já deixaram de ser tristeza. Foram absorvidas, metabolizadas, tornaram-se carne e já não as reconhecemos como tais. O futuro, meu caro Capus, não vem de fora, como o carteiro que bate à porta. Ele se insinua pelas frestas da alma, entra e se faz morada antes que o percebamos. É por isso que a solidão se faz necessária para que escutemos seus passos. Estar triste é, portanto, um estado sagrado, mais vivo que qualquer acontecimento barulhento. Quanto mais receptivos estivermos ao silêncio da tristeza, mais o futuro nos penetrará com profundidade, mais será nosso, mais se tornará destino. E quando por fim esse futuro se manifestar no mundo, reconhecê-lo-emos como velho conhecido. Nada há de mais estranho em nós, Capus, do que aquilo que já nos pertence.
Os homens, iludidos com as aparências do tempo e das circunstâncias, julgam que o destino lhes é dado de fora como uma sentença. Mas tal como os antigos se enganavam quanto ao movimento do sol, assim também se enganam com o porvir. Não é ele que vem, somos nós que nos movemos ao seu encontro. Quanto à solidão, permita-me dizer, ela não é uma escolha, é uma condição. Podemos dissimulá-la, negá-la, fingir companhia, mas no âmago estamos sós. E isso não é mal. Ao contrário, é um ponto de partida. Sim, a solidão causa vertigem, como ao homem que, saído às pressas do abrigo, se vê de súbito no alto de uma montanha. Tudo o que era seguro se desfaz, e o mundo se alarga até tornar-se inabarcável. O cérebro inventa pretextos para não sucumbir. É a mesma coisa com quem adentra a própria interioridade. As distâncias se alteram, os contornos mudam, as sensações nos escapam. Mas devemos viver isso. Devemos, como quem aceita a própria nudez diante do espelho, acolher a estranheza da existência. A verdadeira coragem, a única talvez, é esta: permanecer de pé diante do inexplicável, do misterioso, do maravilhoso. E a vida, diga-se de passagem, não é senão uma longa exposição ao inexplicável. O medo diante disso empobreceu a existência, limitou os sentidos, amputou a experiência. Veja, por exemplo, o que fizemos com a morte, com o chamado mundo dos espíritos. Com Deus, todas essas realidades, tão íntimas à alma, foram exiladas da vida cotidiana, tornaram-se tabu, como se viver fosse um ofício menor, digno de tais grandezas. E isso, o medo do estranho, também secou as relações humanas e transformou o curso vibrante das ligações entre almas num regato monótono, previsível, sem surpresas, tudo por medo daquilo para o qual não nos julgamos prontos. Ora, só vive verdadeiramente quem está pronto para tudo. Para o amor, para o susto, para o dragão. E veja, talvez todos os dragões da nossa vida não sejam mais que princesas disfarçadas, esperando que um dia nos tornemos belos e corajosos o bastante. Assim, meu amigo, não se espante se uma tristeza lhe parecer imensa como nunca antes. Ela pode ser apenas uma mão invisível guiando-o com firmeza. Não exclua a dor da sua vida, acolha-a. Ela tem trabalho a fazer, e esse trabalho é em você. Se algo em seu comportamento parecer doentio, trate como doença que cura. O corpo às vezes expulsa o estranho pela febre. O Senhor é, ao mesmo tempo, o paciente e o médico. E como todo bom médico, por vezes nada há a fazer senão esperar. Espere e confie. Não se examine com olhos de juiz. Não tire conclusões apressadas sobre o que se sente ou sobre o que foi. Não se condene pelo passado. Nem tudo o que nos parece erro o foi de fato. Há nomes que matam mais do que atos. Há vidas estranguladas por palavras, não por fatos. O que em si hoje atua, Capos, não é o que o Senhor recorda. As experiências da infância, ainda mais as solitárias, são como risos subterrâneos, seguem seu curso longe da superfície. Quando irrompem, não devemos chamá-las de vício ou pecado, mas de necessidade mal compreendida. E com isso despeço-me por ora, com estima e silêncio respeitoso, Rainer Maria Rilke. Furborg, Jonsered, Suécia, 4 de novembro de 1904. Meu prezado Sr. Capos, nestes dias em que o silêncio se fez entre nós, não por indiferença, mas por contingências de viagem e labutas várias, foi-me impossível empunhar a pena. Hoje mesmo, confesso, escrevo-lhe com certo custo, pois outras cartas exauriram minha mão, e esta já se ressente da tarefa. Se me fosse lícito ditar-lhe pensamentos, mais lhe diria, mas tendo de confiar à escrita este ofício, aceite algumas poucas linhas como resposta à sua longa missiva. Tenho pensado no senhor com frequência, e meus votos, intensos e sinceros, quiçá tenham-lhe sido de alguma utilidade, ainda que invisível. Contudo, permito-me duvidar que minhas cartas lhe sirvam efetivamente de consolo ou guia. Não me diga, pois, que lhe são ajuda. Receba-as com serenidade e muitos agradecimentos, e deixemo-nos à mercê do que ainda está por vir. Quanto ao conteúdo de sua carta, creio pouco produtivo examiná-la ponto a ponto. Não há nela tormento que já não me tenha sido familiar. Sua inclinação à dúvida, a desarmonia entre seu mundo interno e externo,
e os muitos conflitos que o afligem. Tudo já me é sabido. E torno a lhe dizer, busque em si mesmo paciência bastante para suportar e simplicidade bastante para crer. Ganhe confiança, cada vez maior, no que é difícil, na solidão, mesmo quando cercada de rostos. Deixe que a vida se desenrole. Acredite-me, a vida tem razão, sempre e em todos os casos. Quanto aos sentimentos, são puros aqueles que se elevam e que o engrandecem. Impuro é o que se aloja num canto apenas da alma e a deforma. Tudo quanto possa recordar de sua infância, se sincero e profundo, é bom. E tudo quanto o faz ser mais do que foi, mesmo em suas melhores horas, é legítimo. Toda intensificação é louvável, conquanto que não seja névoa ou embriaguez, mas alegria translúcida, em cujo fundo os olhos podem repousar sem engano. Compreende o que lhe digo? Sua tendência à dúvida, essa mesma que tanto o inquieta, poderá um dia se fazer qualidade, se a tratar com rigor e disciplina, que ela se transforme em saber, em juízo atento. Questione-a, sempre que ela quiser demover-lhe uma convicção, exija dela razão. Peça provas, force-a à clareza, e talvez ela se veja embaraçada ou mesmo irritada. Mas insista, reivindique argumentos e, sempre que possível, enfrente-a com lucidez. Desse modo chegará o dia em que sua dúvida, já domada, converter-se-á não em inimiga, mas em colaboradora. Talvez a mais engenhosa de quantas atuam na construção de sua vida. É o quanto por ora posso lhe escrever, caro Sr. Capus. Junto envio-lhe um pequeno poema, publicado no Deutsche Arbeit de Praga. Nele prossigo, em versos, a mesma meditação sobre a vida e a morte, sobre a grandeza que há em ambas. Seu sempre, Rainer Maria Rilke. Paris, ao cair do dia seguinte ao Natal, 1908. Meu caro Sr. Capus, deve saber quanto me alegrou o recebimento de sua bela missiva. As notícias que me traz, claras, concretas, como desta feita vieram, pareceram-me, desde o primeiro exame, francamente boas, e quanto mais nelas penso, mais firmemente as percebo como favoráveis de fato. Tencionava escrever-lhe na noite de Natal, mas absorvido, como ando, por uma diversidade de labores que vem exigindo de mim todo este inverno um devotamento constante. A antiga festividade chegou tão de súbito, tão sem cerimônia, que mal pude prover o essencial, quanto menos entregar-me à escrita. Ainda assim, pensei no Senhor durante esses dias solenes, e imaginei-o recolhido em sua fortaleza solitária, entre os montes desertos, onde os ventos do sul, vastos e impetuosos, se precipitam como se pretendiam engolir a paisagem. Deve ser imenso por aí, o silêncio em que tais ruídos se fazem ouvir. E se a tudo isso se soma ainda a presença do mar longínquo, ressoando talvez como um fundo tom primordial de uma harmonia anterior ao próprio homem, só me resta desejar-lhe que, munido de paciência e confiança, se entregue a essa grande solidão que ora lhe foi concedida e que doravante já não poderá mais ser extirpada de sua existência. Essa solidão, acredite, persistirá e operará com influência sutil e profunda em tudo quanto ainda vier a experimentar ou realizar. Trabalhará anonimamente como o sangue dos antepassados, sem se fazer notar, corre em nossas veias e, entrelaçando-se com o nosso próprio, engendra o que somos, únicos, irrepetíveis, a cada recomeço. Sim, alegra-me saber que o Senhor se vê agora numa existência firme e concreta, com um título, um uniforme, um serviço, enfim, com responsabilidades visíveis e contornos bem definidos. Circunstâncias como essas, sobretudo numa guarnição isolada e pouco numerosa, adquirem um peso de seriedade e uma feição de necessidade que não se deve desprezar. Apesar dos matizes de brincadeira e ociosidade que rondam a carreira militar, tudo isso, no fundo, representa um exercício de aplicação e disciplina, e não apenas permite, mas sobretudo cultiva, uma atenção vigilante e independente. Encontra-se, assim, em situações que atuam silenciosamente sobre nós, que de tempos em tempos nos confrontam com as grandes realidades da natureza, eis tudo quanto se faz necessário. Pois também a arte, meu caro, é apenas uma forma de vida, e pode-se estar a preparar-se para ela sem o saber, vivendo simplesmente. Há em tudo o que é real
mais proximidade com a arte do que daqueles ofícios semi-artísticos que apenas fingem familiaridade com ela e que, ao fim e ao cabo, negam-na e a desprezam. O jornalismo, por exemplo, é desses, como são quase todas as críticas, e ouso dizer, 3/4 daquilo que se intitula e pretende ser a literatura. Regozijo-me, pois, por vê-lo a salvo desses ardis. Alegra-me que o senhor tenha escapado da armadilha e que se encontre agora no seio de uma realidade bruta, sóbrio, firme, valente. Que o novo ano que se aproxima o conserve assim. E, se possível, o fortaleça. Sempre seu. Rainer Maria Rilke.